Transformers que o Scourge já matou, quem é Primals, referência ao Mark Wahlberg, Mirage virando um carro de Fórmula 1, Exosuits, cena deletada do Optimus Prime matando Decepticons. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme Transformers: O Despertar das Feras. Então vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Transformers: O Despertar das Feras é uma continuação de Bumblebee lá de 2018, sendo reboot da franquia e não tendo nenhuma ligação com os filmes do Michael Bay, embora tenha várias referências que eu vou comentar ao longo desse vídeo. O filme foi dirigido pelo Steven Caple Jr., que também fez o ótimo Creed 2. Falando no Michael Bay, embora esse aqui seja um reboot dos filmes dele, o próprio Michael Bay foi produtor executivo aqui desse filme. Tem fotos e vídeos dele lá no set, especialmente em Machu Picchu, no Peru. E o Steven Caple Jr. contou que o Michael Bay deu algumas dicas pra ele. Contou o que deu certo em seus filmes, o que deu também errado, e deixou o Steven criar o seu próprio filme, que teve ao todo um orçamento de 200 milhões de dólares. E aí, na sua opinião, esse dinheiro foi bem gasto? Logo no começo do filme, temos uma narração do Optimus Primal introduzindo o Unicron. O Unicron é basicamente o Galactus dos Transformers. Para ficar mais fácil de entender, ele devora mundos para poder se alimentar, como vimos, por exemplo, ele fazendo com o planeta natal dos Maximals. E detalhe que nessa hora toca a música tema do Unicron lá do filme dos anos 80. Eu não posso botar aqui, mas toca rapidinho a música tema. Eu confesso que achei isso bem maneiro. O Unicron tem a sua forma robô comum, como vimos, por exemplo, em algumas artes de fãs e também na animação dos anos 80, mas também tem a sua forma planetária, que é que ele usa para devorar os planetas, que foi a que vimos aqui no filme. A única maneira de derrotar e de matar o Unicron é usando a matriz da liderança, que vimos no segundo Transformers e que deve voltar em algum momento no futuro. O Unicron tem um irmão gêmeo, o Primals, que é o seu arquirrival e que é do bem. O Primals foi citado mais pra frente pelo Scourge, mas já a gente vai chegar lá. O Unicron tem o costume de pegar alguns Transformers, geralmente Decepticons ou caçadores de recompensa, melhorá-los e transformá-los em seus lacaios, como é o caso, por exemplo, do Scourge. O Scourge é um Terrocon. Terrocons são Transformers falecidos que foram ressuscitados através de Energon escuro, também conhecido como sangue do Unicron. O Scourge foi ressuscitado pelo Unicron e por isso trabalha para ele. Quando o Scourge vem para a Terra atrás do Transwarp, ele chega na Terra com os outros dois Terrocons, o Battletrap e a Nightbird. A cena inicial mostra o Scourge indo até o planeta natal dos Maximals para pegar o Transwarp, com o Unicron mandando os Scorponooks junto com ele. Os Scorponooks já tinham aparecido antes, principalmente nos dois primeiros filmes do Michael Bay. Falando nos Maximals, eles são Transformers que se transformam em animais. Eles viviam em um planeta parecido com a Terra, mas com anéis em volta. E como naquele planeta não tinham carros, por exemplo, eles assumiram formas de animais. E ao todo aqui no filme, conhecemos 6 Maximals, o Apelink sendo o atual líder deles aqui nesse começo, o Optimus Primal, a Irazor, o Tito e também o Rhinox. Os Maximals são descendentes dos Autobots, e o Primal até explica mais pro meio do filme que eles são uma raça mais avançada de Transformers que veio após os Autobots, inspirados nele. Para proteger o Transwarp lá do Unicron, logo no início, eles usaram o dispositivo para viajar até a Terra e viajar no tempo. Por isso, por exemplo, tem relato dos Maximals desde a Idade da Pedra, e por isso a Irazor fala que eles são o passado, mas também o futuro. Eles são o passado dos seres humanos, mas o futuro dos Transformers. Um detalhe sutil, mas que eu achei bem legal aqui nesse filme, é que dá para diferenciar cada tipo de Transformers pela cor dos seus olhos. Os Autobots, por exemplo, têm olhos azuis, os Decepticons, que não aparecem aqui no filme, mas têm olhos vermelhos, os Maximals têm olhos verdes, enquanto os Terrocons e o Unicron têm olhos amarelos/laranjas. Com a ameaça do Scourge, o Apelink se sacrifica para ganhar mais tempo, enquanto os Maximals fogem, com ele logo depois sendo morto pelo Scourge. Após matá-lo, o Scourge pega sua insígnia, ou logo, digamos assim, e coloca no seu braço, como se fosse um troféu de recompensa. Por conta disso, que eu confesso que achei muito irado, uma boa sacada da produção, a gente percebe que o Scourge já matou, por exemplo, Autobots, Maximals, Decepticons, Predacons,
Wreckers, guardas de elite em Cybertron, mas principalmente ele já matou Autobots e Decepticons. Ainda sobre o Scourge, outro detalhe bem legal é que a máscara na cara dele é meio que uma máscara, como a gente descobre no final do filme, é simplesmente a logo dos Terrorcons. E falando em logo, quando a logo do filme aparece, temos a insígnia das 3 facções de Transformers que aparecem aqui na história. Primeiro temos os Terrorcons, depois os Maximals e ao final, claro, os Autobots, com destaque para os seus olhos azuis. Aí pula para a Terra em 1994, onde conhecemos o protagonista humano masculino aqui do filme, o Noah Diaz, que foi interpretado pelo Anthony Ramos, de 31 anos. Ele é um ator que veio da Broadway, onde participou da excelente peça musical Hamilton e também fez o excelente filme In the Heights, que é maravilhoso, cara, eu adoro esse filme, e se você curte musical, fica a dica. Como o Noah até briga com o Will Jack mais pra frente, ele é um americano nascido e criado no Brooklyn, mas com ascendência porto-riquenha, assim como o Anthony Ramos na vida real. Então acredito que essa parte do personagem tenha sido inspirada no próprio ator. Vimos que ele se comunica com seu irmão através de codinomes especiais. O Noah é o Sonic, enquanto o Chris é o Tails. E isso não é coincidência, já que a franquia Sonic pertence a Paramount nos cinemas, assim como Transformers, G.I. Joe, Missão Impossível. E falando em Missão Impossível, vai ter um vídeo aqui no canal nas próximas semanas resumindo todos os filmes da franquia para se preparar para Missão Impossível 7. Então, se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. E quando chama seu irmão, o Noah até comenta que as agências de governo não estão nem aí pra eles. Mas como sabemos, eles sim estavam ligando. Tanto que na cena final com o G.I. Joe, descobrimos que o governo sabe de tudo o que aconteceu com ele ao longo do filme. Mas se tem referência ao Sonic, também tem referência ao Mario. Porque quando o Chris chega ali na mesa pra tomar café da manhã, ouvimos usando uma camisa do Mighty Morphin Power Rangers. Ele também tem um post dessa série no seu quarto, e eles estavam jogando Super Mario Bros. Lá no Game Boy. Enquanto o Noah leva o seu irmão para o hospital, conhecemos a protagonista humana feminina aqui do filme, que é a Helena, que foi interpretada pela Dominique Fishback, de 32 anos, que fez no passado o filme Power lá com Jamie Foxx. A Helena é uma arqueóloga que está estagiando em um museu, e no meio ali do seu trabalho, ela acaba encontrando uma escultura em formato de águia com a logo dos Maximus, que guardava o Transwarp, que foi dividido em 2 partes quando eles vieram para a Terra. E a escultura sem formato de águia não é por acaso, porque ali perto, vigiando a escultura, estava a Aira Zor, sempre vigiando e preparada para agir caso acontecesse alguma coisa. Por isso, por exemplo, ela estava longe dos outros Maximals e por isso ela apareceu na hora certa para ajudar os Autobots na batalha contra o Scourge. Um detalhe bem legal. É bem legal, assim como o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber ainda mais sobre esse novo Transformers, dessa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Bom, aí voltando para o Noah, vimos que ele não conseguiu o seu emprego de segurança, até rolando uma referência ali no metrô ao Superman e ao Clarim Diário, e no desespero para arrumar um dinheiro e conseguir cuidar do seu irmão que estava doente, ele resolveu roubar um carro, uma Porsche. Porsche que é, na verdade, o Mirage. O Mirage acabou virando um Porsche 911 Carreira, e ele ser exatamente esse Porsche é uma homenagem ao Michael Bay, mais especificamente ao Porsche que aparece no seu filme Bad Boys lá de 95. A informação foi revelada pelo próprio diretor do filme. O Mirage não é um Autobot inédito aqui na franquia e nos cinemas. Na verdade, quase todos os Autobots já apareceram antes na franquia do Michael Bay. O Mirage anteriormente foi uma Ferrari vermelha lá no terceiro filme, aparecendo alguns momentos e tal em algumas cenas de luta, mas não tendo muito destaque. Mas o Despertar das Feras deu pra ele um protagonismo maior, trazendo também alguns elementos clássicos das animações, como por exemplo a ilusão, que foi usada para fugir da polícia e também mais pro final para atacar o Scourge, em uma cena muito irada, por sinal. Além disso, pouco tempo depois, o Mirage comenta que também pode virar, por exemplo, uma Lamborghini e um carro de Fórmula 1. E ele virar um carro de Fórmula 1 não foi aleatório, já que no desenho original, o Mirage era justamente um carro de Fórmula 1. Ainda sobre a referência, quando vimos o Optimus Prime chamando o Mirage para uma reunião, ele fala o seu famoso "Vamos rodar", que é uma fala clássica do Optimus Prime, com ele e o Optimus Primal também falando isso na batalha final, sendo esse basicamente o Vingadores Avante dos Transformers. E tem mais referências, porque quando vimos o Mirage passando ali a marcha do seu carro, dá pra ouvir o famoso "bó, bó, bó, bó", que é uma referência, claro, também ao desenho clássico. Aliás, eu participei do podcast falando de Transformers, ficou bem legal e vale a pena ouvir.
Falando no Optimus, ele resolveu chamar toda a galera e reunir todo mundo de novo porque ele achou a chave Transwarp, que pode levar qualquer Transformers para qualquer lugar entre o tempo e o espaço, com ele querendo usá-la para voltar para sua casa em Cybertron. O design do Optimus Prime aqui no filme foi muito inspirado nos brinquedos e também na animação clássica, mas vale a pena dizer que o rosto dele foi inspirado no Peter Cullen, que é a voz original do Optimus Prime e o próprio diretor do filme que revelou isso. Felizmente, aqui no Brasil, o Peter tem um substituto à altura, que é o Guilherme Briggs, que sempre entrega um excelente trabalho. Falando no Optimus, o Steve Caple Jr. revelou que a primeira cena que veremos do Optimus aqui do filme não seria essa, e sim uma cena onde o Optimus iria encontrar, enfrentar e matar um Decepticon, o Transit, que tem até mesmo algumas artes conceituais do seu visual. Ele contou que o Prime, após matar o Transit, iria pegar o seu corpo morto e tacar no rio, onde veríamos mais Decepticons mortos. Ou seja, o Optimus, enquanto esteve aqui na Terra, estava caçando todos os Decepticons que estavam aqui presentes. Mas como nas exibições teste, o pessoal que viu o filme primeiramente achou essa cena meio sombria, meio pesada, ela infelizmente foi cortada da versão final. Eu digo infelizmente porque, cara, eu acharia muito legal ver essa cena e deixaria essa versão aqui do Optimus ainda mais badass, né? Ela infelizmente foi cortada, eu queria ver, e você? Queria ter visto essa cena? Deixa aqui nos comentários. Quando o Noah e o Mirage chegam ali no armazém, o Noah até pergunta se o Mirage é algum tipo de carro possuído, e essa fala é uma referência ao Sam lá no primeiro filme, quando ele comenta que do nada o Bumblebee começou a persegui-lo. O meu carro, ele mesmo se roubou. O que você disse aí, cara? O carro tá possuído. Além disso, quando o Noah fala se ele é algum tipo de ET, o Mirage até brinca falando sobre o cara feio na cestinha, que é uma referência ao filme ET lá do Steven Spielberg. E Steven Spielberg é um dos produtores principais de Transformers aqui nos cinemas. Aliás, é viagem minha ou o design do Mirage robô se parece muito com o do Atom lá em Gigantes de Aço. Mas enfim, logo depois conhecemos toda a turma dos Autobots, que ao todo são 6 que aparecem aqui nessa história. Primeiro, o Mirage, o Optimus Prime, o Bumblebee, a Arcee, que apareceu tanto em Bumblebee de 2018, quanto também rapidamente nos filmes do Michael Bay, e depois conheceremos o Stratosphere e também o Wheeljack. Os Autobots fazem uma parceria com o Noah para pegar o Transwarp lá no museu, e no caminho até lá, o Mirage até comenta sobre o rap Mark Mark, que tá largando a carreira de rapper para virar um ator. E bom, esse Mark Mark é simplesmente o Mark Wahlberg, que foi o KJ Yeager lá em Transformers 4 e em Transformers 5. Ainda no caminho até o museu, o Mirage comenta que o Optimus Prime se sente culpado pelo fato dos Autobots estarem presos aqui na Terra, já que eles foram forçados a buscar refúgio no meio da guerra de Cybertron, que vimos acontecendo lá no começo de Bumblebee de 2018, em uma sequência bem legal, vale a pena dizer. Esse Optimus, ao longo do filme, passa a aceitar a Terra como seu lar e passa a gostar dos humanos, mas aqui nesse primeiro momento, ele só quer pegar o Transwarp e bom voltar para Cybertron. Aí quando o Bumblebee menciona que os humanos são seus amigos, e o Prime até revela sobre a relação do Bumblebee no passado com uma humana, eles estão referenciando a Charlie, da Hailee Steinfeld, que apareceu no filme de 2018. Como o Transwarp também mandava um sinal para o espaço, quem também aparece ali no museu é o Scourge com seus capangas, com os Autobots indo até lá para enfrentá-los. E detalhe que o Prime está usando uma espada no lugar da sua mão, assim como ele usava anteriormente nos filmes do Michael Bay. Além disso, o Scourge manda os Freezer ir atrás do Noah e da Helena para pegar o Transwarp, e vimos um Decepticon parecido nesse estilo do Freezer lá no primeiro filme de Transformers. E a cena que eles apareceram aqui no museu e também mais pra frente no templo é meio que uma cena de filme de terror e tal, de suspense. Eu confesso que gostei disso. Na luta contra o Prime, o Scourge fala que o Primus teria vergonha dele. Mas peraí, quem é Primus? Bom, Primus é simplesmente o criador dos Transformers, o deus criador dos Transformers. Foi ele quem criou, por exemplo, os Autobots, incluindo o Optimus Prime. Enquanto o Unicron é um vilão, o Primus é o seu oposto, atuando como um herói, sempre salvando a galáxia de um mal maior. Eventualmente, ele usou seus poderes para virar Cybertron, o planeta Cybertron, gerando depois os Transformers, como os Autobots, assumindo seu posto como protetor da galáxia. O
Primus criou a matriz da liderança, sendo essa a sua força vital. Como o Optimus é o guardião da matriz da liderança, ele virou o Optimus Prime e também o líder dos Autobots, liderando os Autobots contra qualquer tipo de mal. O próprio diretor comentou em entrevista ao Collider que a citação do Primus aqui nesse filme é meio que um easter egg para o futuro, onde ele pretende explorar ainda mais a mitologia e também explorar da onde vieram os Transformers. Eu farei um vídeo para essa terça-feira aqui no Good Nerd só comentando as teorias sobre o que pode acontecer nos próximos filmes. Então, novamente, se você é novo, fique ligado aqui embaixo para você não poder perder. Voltando para a luta, após levemente derrotar o Optimus Prime e matar o Bumblebee, o Scourge consegue a metade do Transwarp, tomando um esporro logo depois do Unicron por só conseguir achar a metade. Nessa hora, o Scourge chama o Unicron de Mestre das Trevas, e esse é um dos nomes do Unicron, com ele também sendo chamado de Senhor do Caos, Deus do Caos e Devorador de Planetas. Os Autobots se unem com Arazor e resolvem ir até o Peru para achar a segunda parte do Transwarp, mas antes o Noah vai se despedir do seu irmão, e enquanto ele se despede, vimos o Mirage ali do lado de fora espionando o Noah, e até quebrando um carro por conta disso. E essa cena pode ser uma referência também ao primeiro Transformers, naquela cena onde os Autobots ficavam vigiando o Sam enquanto ele pega os óculos do seu avô no seu quarto, e também destruindo praticamente todo o quintal dele no meio disso. No dia seguinte, eles vão até o Peru, em Machu Picchu, indo até lá, no Stratosphere, um Transformer que vira um enorme caminhão de carga. Tem gente que acha que ele já apareceu nos filmes do Michael Bay. Era, por exemplo, ele carregando o Prime no começo do segundo filme, mas eu, Pedro, acho que não. Lá no Peru, eles encontram e são ajudados pelo Wheeljack, que esse sim já apareceu anteriormente, tanto no filme Bumblebee de 2018, quanto no maravilhoso O Lado Oculto da Lua, mais uma versão mais velha dele, que acabou morrendo em uma cena bem triste. Falando no Wheeljack, quando Noah e Helena vão até o templo para pegar a segunda parte do Transwarp, o Mirage dá um dispositivo para o Noah se cuidar e se proteger caso aconteça alguma coisa. E o Wheeljack deu um dispositivo parecido com esse para o Sam lá no terceiro filme, antes de começar a batalha final em Chicago. Antes deles descerem ali para o templo, eles até comentam que todo esse lance parece muito Indiana Jones, referenciando a franquia clássica lá do Harrison Ford com o Steven Spielberg. Quem também aparece lá é o Scourge com a sua equipe, e quando o Scourge vai para sua forma automobilística, vimos ele virando um caminhão, que pode ser uma alusão, meio que uma contraparte ao Optimus Prime, que também é um caminhão, mas eu confesso que achei o visual dele como caminhão bem parecido com o do Megatron também no terceiro filme. Aí logo depois rola toda a treta ali na estrada, o Prime dá um soco lindo em câmera lenta na cara do Scourge, o Scourge começa a infectar a Arazor, até que eventualmente Noah e Helena encontram os Maximus ali na floresta, com os Autobots chegando logo depois para protegê-los. Nessa hora, o Mirage até comenta que o Optimus Prime se parece com Donkey Kong, fazendo uma referência ao Donkey Kong lá da Nintendo. Só chamando a atenção para um detalhe nessa hora, é que quando vimos o Optimus Prime encarando o Optimus Primal, dá pra ver que o Primal na forma gorila é um pouco maior do que o Optimus Prime. Logo depois, o Primal revela que o nome dele é uma homenagem ao Optimus Prime, achei isso bem legal, e também revela que os Maximus fizeram uma parceria com seres humanos. Os humanos iriam esconder o Transwarp e, em troca, eles iriam proteger os seres humanos. Um detalhe que eu achei maravilhoso é que, novamente, em uma outra conversa do Prime com o Primal comenta que testemunhou a capacidade humana, que os humanos são mais do que podem parecer, que é uma referência à fala do Optimus Prime no final de Transformers 1, onde ele também fala que os seres humanos são mais do que os olhos podem ver. No dia seguinte, vimos que a Arazor foi totalmente corrompida pelo Scourge, aí rola toda uma luta, onde, eventualmente, o Scourge pega a segunda parte do Transwarp e o Primal acaba matando a Arazor a pedido dela. Agora, com as duas partes, o Scourge une o Transwarp e começa a trazer o Unicron para a Terra. Com isso, os Maximus e os Autobots se unem para derrotá-los, falando o clássico "vamos rodar", e na hora dos Maximus saírem da forma animal e irem para a forma de combate, o Primal fala "Maximus maximizar", que é uma referência ao desenho Beast Wars. Optimus maximizar!
Aí começa a batalha, vale a pena ressaltar o CGI maravilhoso e as cenas de luta bem legais, até que eventualmente o Mirage acaba se sacrificando para salvar o Noah, tomando vários tiros do Scourge para protegê-lo. Só que aí tivemos o plot twist, porque o Mirage não morreu 100%, e embora mesmo bem machucado, ele ainda estava vivo. Sem condições de lutar e querendo ser útil de alguma maneira, o Mirage acaba se transformando em uma armadura, com Noah assumindo e virando basicamente o Homem de Ferro. Eu brinquei falando que ele virou o Homem de Ferro e tal no vídeo de Final Explicado, mas sim, essa é uma referência. É uma referência ao Exosuit da animação dos Transformers dos anos 80. E sim, essa armadura se parece muito com a armadura do Homem de Ferro, isso é inegável, e eu acho que a produção, sabendo disso, até meio que homenageou ele nesse take do Noah pousando, com ele fazendo a pose clássica lá do Homem de Ferro. E essa armadura é muito importante para estabelecer como o Mirage voltou à vida na cena pós-créditos, mas aguenta aí que já já eu chego lá. Quem também aparece na luta para ajudar é o Bumblebee, que voltou à vida. É falado naquela conversa do Prime com o Primal que o Bumblebee poderia voltar à vida se o local tivesse uma quantidade certa de Energon, quantidade suficiente. E como quando o Unicron se aproximou da Terra teve uma mega explosão de Energon, acabou sendo suficiente para trazer o Bumblebee de volta à vida. E ele chega na batalha de maneira sensacional. Ele pula ali do Stratosphere e tal, vai matando ali os robôs do Unicron, já logo de cara mata a Nightbird, e ele pulando do avião assim e partindo para a ação, pode ser também uma referência à cena de abertura lá de Transformers 2, onde o Optimus Prime faz também a mesma coisa. Bom, eventualmente o Battletrap é morto pelo Optimus Prime, pelo Optimus Primal, o Prime estraçalha, acaba com a raça do Scourge, o matando de maneira irada, consegue destruir o Transwarp e derrota o Unicron. Na fuga ali do local, enquanto o Optimus Prime sai da forma robô e vira a forma caminhão, em uma cena bem legal, toca Arrival to Earth, o tan, tarará, tan, tan, tarará, tan, tan, tarará, tan, tan, tarará, tan, tan. Cara, é rapidinho ali, uns 5, 6 segundos, mas já foi suficiente para deixar todo mundo com um sorriso no rosto. Falando em música, naquela parte após a batalha, onde vimos o Autobots e os Maximus se unindo para conversar, toca a música Humans and Autobots United, que é meio que uma nova versão de uma das músicas clássicas lá do Michael Bay, o tan 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 tan. Logo depois, na conversa, o Primal ressalta uma coisa: o Unicron não tá morto, ou seja, ele perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra, então ele deve voltar no futuro. Eu vou comentar teorias sobre como ele pode voltar no vídeo de terça-feira, então ó, fica ligado. Outra referência bem legal é que no final o Optimus manda o seu famoso discurso falando "Eu sou o Optimus Prime", e nessa hora cara arrepiou tudo, que claro é uma referência aos filmes do Michael Bay, que sempre finalizavam com o Optimus falando que é o Optimus Prime e mandando um discurso maravilhoso. E um detalhe importante é que os Autobots voltaram para os Estados Unidos junto com Noah e com a Helena, enquanto os Maximus ficaram ali em Machu Picchu no Peru. Então no próximo filme com G.I. Joe, talvez os Maximus nem sequer apareçam, só voltando quando talvez o Unicron também voltar. Falando no G.I. Joe, o filme tem um epílogo, onde vimos primeiro a Helena dando entrevista para o programa 16 Minutes, que é um programa de entrevistas bem famoso dos Estados Unidos, com ela ficando famosa por conta de suas descobertas lá em Machu Picchu. Então acredito que no próximo filme ela não será mais uma estagiária. Agora sim, falando no G.I. Joe, vimos o Noah indo para uma entrevista de emprego, que era para nada mais, nada menos do que para o G.I. Joe. O G.I. Joe, para quem não sabe, é uma organização militar secreta que protege o mundo de ameaças globais, principalmente de ameaças causadas pela organização criminosa chamada Cobra. A franquia G.I. Joe pertence a Paramount e a Hasbro, que uniram essas duas franquias em um mega crossover que já deve acontecer já no próximo filme de Transformers. E seria bem legal se nesse crossover também aparecesse o The Rock ou o Channing Tatum, que também fizeram filmes do G.I. Joe no passado. Esse crossover, vale a pena dizer, já aconteceu nos quadrinhos, sendo produzido e publicado pela Marvel naquela época, e a ideia de trazê-lo para o live action veio do próprio Steven Caple Jr., que também é um mega fã do G.I. Joe. Agora, se esse crossover vai dar certo,
teremos que esperar para poder saber. Só que o filme ainda não acabou, porque temos uma cena pós-créditos, uma cena que mostra o Noah consertando o Mirage, com ele inclusive conseguindo voltar para sua forma Transformers. Aliás, nessa cena pós-créditos, vimos o Noah usando um casaco com as cores azul, preto e cinza, que são as cores temas do Mirage aqui ao longo do filme. Como mencionei anteriormente, o Mirage não tinha morrido na batalha contra o Scourge. Ele estava bem machucado, não seria mais útil, e para ser útil, acabou se transformando em uma armadura para o Noah. Mas para o Noah trazer o Mirage de volta à vida, eu acredito que ele usou a sua própria armadura, o próprio traje, que é basicamente o Mirage, aí combinou o traje com as peças de carros antigos e bum, o Mirage voltou. Então será que o Noah não tem mais aquele traje do Homem de Ferro, porque ele vai ganhar um traje novo, especial dos G.I. Joe? E aí, o que vocês acham disso tudo? Vou comentar mais sobre tudo isso no vídeo de teoria sobre o futuro da franquia Transformers nos cinemas. Mas até lá, você pode conferir aqui nesse vídeo o final explicado desse Transformers, comentando com mais detalhes sobre a história. E falando em detalhes, aqui nesse vídeo você pode conferir os detalhes de Aranha Verso 2 e o vídeo ficou maravilhoso. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!